Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, esteja com toda a sua família. Hoje, dia 19 de junho, quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum, dia do Santíssimo e Corpo de Jesus Cristo, Corpus Christi. Então, é nessa alegria que nos encontramos nesse dia de hoje, um dia solene, para que assim possamos juntos partilharmos a palavra de Deus, refletindo o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo do 11 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dá-lhe vós mesmo de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estava ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandais o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levou e os olhou para o céu, abençoou-os, partiu-os e deu aos seus discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, então desde os tempos apostólicos a Igreja instituiu a festa do corpo de Cristo, uma homenagem de gratidão a Jesus pela permanente presença real em nosso meio. A festa era celebrada na quinta-feira da Semana Santa, pelo fato da Sagrada Eucaristia ter sido instituída por Jesus na quinta-feira durante a última ceia no cenáculo em Jerusalém, véspera de sua morte na cruz. Todavia, como na Semana Santa celebramos a morte e a gloriosa ressurreição do Senhor, com uma recordação de todos os abomináveis sofrimentos de Jesus, o espírito de tristeza domina a maior parte da liturgia no período da Semana Santa. Então, por essa razão, na continuidade dos anos, a Igreja decidiu escolher outra data para melhor e mais efusivamente homenagear o Senhor e lhe foi agradecer todos os benefícios de sua admirável obra redentora. Assim, por volta do ano 1246, por ordem de sua santidade o Papa Urbano IV, a celebração da festa do Corpo de Cristo foi inserida no calendário litúrgico para ser celebrada na quinta-feira, após o domingo em que celebra a festa da Santíssima Trindade. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, percebemos que nesse Evangelho de hoje, Jesus nos dá consciência de que o corpo de Deus está à disposição para ser alimento de todas as almas em qualquer momento e em toda a circunstância da nossa vida, não importando se a hora já está adiantada. No entanto, ele nos mostra que precisa de nós para que o milagre aconteça. Deus não quer agir sozinho, caros irmãos, queridas irmãs. Quando acolhia as multidões, ele falava do reino de Deus, curando-as de suas mazelas física e espiritual. Jesus já sabia de que elas precisariam de alimento para o resto da caminhada. Sabia que somente a cura e o anúncio do reino de Deus não sustentavam depois que saísse dali. Sabia que, com a chegada do fim do dia, ao entardecer, eles iriam estar fracos. Por isso, ele se voltou para os seus discípulos, que já estava forte e bem alimentado, e deu a instrução para que eles mesmos dessem de comer aquelas pessoas, dizendo: Dá-lhe vós mesmo de comer. Meus irmãos, queridas irmãs, Jesus sabia que os seus discípulos tinham algo para oferecer, o que mesmo sendo pouco, daria para nutrir uma multidão e para muito mais. Eles, porém, subestimavam o que possuía e apelavam para a maneira mais prática e confortável. Só temos 5 pães e 2 peixes.
a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. No entanto, meus irmãos, queridas irmãs, Jesus nem aventurou com essa possibilidade e prosseguiu com as suas instruções. Mandai o povo sentar-se em grupo de 50. E depois de tomar os 5 pães e os 2 peixes que os discípulos colocaram à disposição, Jesus eleva os olhos para o céu. Jesus o abençoa e deu os discípulos para distribuir à multidão. Caros irmãos, queridas irmãs, essa é a metodologia de Jesus para nós, seus discípulos e discípulas. Fazermos participante dos seus milagres entre os homens aqui na terra. Então Jesus não poderia ter rogado ao Pai e do nada o milagre teria acontecido. No entanto, ele nos mostrou que a nossa participação é imprescindível. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, a sua palavra serve de alimento, serve de instrução para que os prodígios aconteçam por meio de nós. A palavra de Deus é alimento comparável ao corpo e sangue do Senhor. Quando nós anunciamos a palavra, interpretamos sobre a luz do Espírito Santo, nós estamos saciando a fome de Deus que as pessoas têm. São os nossos 5 pães e 2 peixinhos, os quais colocamos à disposição para que Deus realize o milagre. Meus irmãos, queridas irmãs, precisamos, no entanto, seguir as instruções do Mestre. Precisamos fazer com que as pessoas se assentem e formem grupos homogêneos, com a mesma disposição, com a mesma fome e vontade de se alimentar, com os mesmos objetivos e propósitos. Do contrário, estaremos malhando com ferro frio. Portanto, meus irmãos, Jesus não nos mandou distribuir alimentos aleatoriamente, de acordo com a nossa vontade própria, apregoando a que nós pensamos e entendemos. Ele nos deu um caminho e nos insistiu segui-lo. Assim, como precisa de nós para alimentar o povo com a sua palavra, da mesma forma Deus precisa da nossa participação na Eucaristia, quando o milagre da transubstanciação acontece. Meus irmãos, queridas irmãs, a nossa parte é ofertar a Ele a matéria do pão e do vinho, que são os frutos do trabalho do homem. No entanto, não basta apenas o pão e o vinho material, mas o nosso acolhimento espiritual manifestado pela fé na presença real de Jesus na hóstia consagrada. Sem a nossa fé, estaremos comungando inútil e indignamente. A fé, meus irmãos, queridas irmãs, a fé é quem nos faz sair do nosso comodismo para vestir a veste do Cristo e nos tornarmos um Cristo com Ele. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, a sua alma precisa de alimento. Aonde você tem ido buscar esse alimento para a sua alma? Você tem conseguido sentar para participar da ceia? Você tem ido aos lugares onde existe alimento? Qual a sua participação nos milagres de Cristo, o qual Ele realiza na vida das pessoas? Você se sente inserido nesse mistério? Você tem tido paciência com as pessoas que estão famintas de Deus e não sabem alimentar isso? Manifestar essa fome, essa sede? Como é que você conhece quando a pessoa tem fome de Deus? Você já se perguntou, já se questionou sobre isso? Se pergunte, como eu posso descobrir que o meu irmão sente fome de Deus? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai que o corpo e o sangue do seu Filho, Jesus, seja alimento para a nossa caminhada em busca de Ti, de maneira que não venha-nos a desfalecer pelo caminho. Sejamos assim abastecidos, alimentados, revigorados pelo pão eucarístico, a presença real de Cristo. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quinta-feira e que desça sobre vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.